Nesta live vamos falar sobre carreira e saúde mental. Afinal, quanto tempo passamos no nosso trabalho, não é? E hoje Edna convida a terapeuta Rose Carvalho para juntas falarmos sobre este tema. Enquanto vamos aqui aguardando o pessoal ir chegando, a enviar também essa live convidando mais alguém para estar aqui conosco. Rose, já aceitei a sua solicitação. Vamos lá. Aguardando aqui a Rose entrar. Estou te ouvindo, Rose. Só não vejo. Isso. Se você quiser sair e entrar novamente, Rose, que eu só escuto a sua voz. Desafios da internet, gente. Mas enquanto a Rose vai se organizando lá, vamos esperar a galera ir chegando e vai convidando mais gente para estar conosco. A Rose preparou um exercício incrível para fazermos no final da live com esse tema de carreira. E é sempre bom. A grande maioria dos atendimentos que fazemos no nosso consultório de terapia vem falar justamente sobre carreira. Então, a maioria das pessoas já chega com questões ligadas à sua carreira. A Rose entrou novamente. Deixa eu aceitar aqui. Vamos aguardar e ver se agora dá certo. Gente, a Rose está falando conosco lá da Polônia. Lá já são 23 horas. Boa noite, Rose. Agora te vejo. Tudo certinho. Agora deu tudo certo, né? Tava travando tudo, mas deu certo. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Pode continuar falando, que eu estava escutando você falando daqui. Não, só enquanto aguardava você entrar. Bom, Rose, esse tema, né? Eu estava aqui aguardando para entrar na live, pensando, né? Quanto tempo da nossa vida, quanto tempo das nossas 24 preciosas horas são dedicadas à carreira, né? São dedicadas Exatamente. ao trabalho. Então, quão importante isso é na nossa vida. E você tem até experiência para falar nisso, né? Você já trocou sua profissão, já fez tantas coisas. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu vou desativar aqui os comentários só para vocês verem bem a Rose enquanto ela se apresenta para nós. Qual é o trabalho que ela desenvolve nesse campo de saúde? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rose Carvalho. Eu trabalho principalmente com ressignificação, psicologia positiva, traumas, hipnose, reprogramação mental. Minha primeira formação é advogada, depois socióloga, depois psicóloga e até o final da vida, quem sabe o que mais serei, né? Mas no momento, falando de carreira, eu estou terapeuta, porque carreira, por incrível que pareça, tem a ver justamente com aquele caminho que eu sigo, é o caminho que eu sigo, para onde eu vou. E é nesse caminho que eu sigo, que é a carreira, que eu encontro o propósito para onde eu vou, o que eu vim fazer enquanto ser encarnado, enquanto ser com vida, como eu contribuo na vida das pessoas, como eu agradeço a vida pela própria vida. E quando eu sigo nesse caminho,
Muita gente chega até a gente, né, Edna, perguntando, mas qual é a minha missão de vida? Quando eu consigo entender que é através da minha carreira que eu entro na minha missão, eu automaticamente me conecto com corpo, mente e espírito, porque o nosso corpo, ele tem uma necessidade, a nossa mente reverbera essa necessidade e o nosso espírito faz com que a gente mude de profissão, arregace as mangas e diga, é para lá que eu vou. Isso é carreira. Isso é carreira. Carreira é servir. E desde sempre, a carreira ela é tão problemática para a gente olhar. Por quê? Porque quando a gente era pequenininho, todos nós tivemos papai, mamãe. Na grande maioria das vezes, o papai e a mamãe saíam para trabalhar, saíam para ir buscar o pão. E nós associamos essa carreira, esse trabalho, ao sacrifício, ao esforço, à dor, à perda, à angústia, o desespero. E um belo de um dia, o que aconteceu com a gente? A gente cresceu. A gente cresceu e a gente teve que escolher uma profissão. E a gente não teve que escolher uma profissão, na grande maioria das vezes. Nós não tivemos que escolher uma profissão porque nós fomos obrigados a escolher uma profissão, mas porque nós crescemos. Nós crescemos e nós tínhamos que contribuir com o mundo de alguma forma. Lógico que é muito gostoso ficar escutando música, namorando, andando de patins. É muito legal você poder interagir com outras pessoas, mas só que isso por si só não nos dá importância. E é através do nosso trabalho, desse servir, que nós encontramos a nossa verdadeira importância. E nós percebemos que a nossa importância ela está no servir. E, em contrapartida a isso, obviamente, nós também associamos a carreira ao dinheiro. E me diz, quem, quando pensa em dinheiro, pensa numa notinha de US$ 100 voando, vindo ao nosso encontro, ou encontrando uma conta recheada aonde somos herdeiros. Se eu não souber trabalhar, se eu não souber servir ao dinheiro, o dinheiro também não vai me servir. Então, eu também preciso de uma carreira financeira. A carreira, por incrível que pareça, ela está vinculada a várias coisas. Quando eu caso, quando eu me relaciono, tudo isso está contribuindo para essa carreira, que é o servir. E toda carreira está vinculada ao servir. Se você pegar os grandes mestres, os grandes transformadores, seja a pessoa que inventou a internet, ou Tesla, não importa. Toda pessoa que é milionária hoje, ela teve que trabalhar muito, ela teve que servir muito e ela teve que olhar o bem comum para ela poder servir. Então, quando eu consigo aceitar que o meu trabalho é uma contribuição e que eu estou servindo, eu estou colocando numa bandeja e servindo para os outros aquelas habilidades, capacidades que eu adquiri ao longo da minha vida ou que eu trago aí no meu campo morfogenético. Porque, por exemplo, como que eu vou trazer do campo morfogenético? Eu tenho um pai que é médico, eu tenho uma mãe que é psicóloga e eu decido também, de repente, ser uma médica. No meu campo morfogenético, esse servir já está lá para mim e, de qualquer jeito, mesmo que eu tenha esse caminho meio pronto, eu vou ter que segui-lo de qualquer forma. Então, quando as pessoas pensam em carreiras, a grande maioria não quer ter o trabalho e o esforço que a carreira pede, porque quando a gente vai para a nossa carreira, a gente vai infantil, a gente vai pequeno, a gente vai criança. Pode falar, Edna, atropelei aí, hein? Falei demais agora. Imagina, Rose, eu adoro te ouvir falar.
Eu vou ativar aqui os comentários novamente. Se vocês quiserem ir colocando aqui os seus comentários, as suas visões sobre carreira, pode ir deixando aqui. De tempos em tempos a gente vai lendo. Mas de tudo isso que a Rose trouxe, o quanto é para muitos, né, esse pesado, o ir para a carreira e construir uma carreira, seja onde for e como for, desde a carreira de um artista, e a carreira de grandes inventores, uma carreira de uma pessoa que não quer fazer essas grandes coisas. Ela vive ali uma vida normal, um servidor público. Mas a questão que às vezes leva para essa perda, né, da saúde dentro da carreira é o peso. Então, às vezes, pode ter um grande cantor, um grande pianista vestido de médico. E isso vai ser pesado. E pode haver uma alma de médico, uma alma de curador aprisionado em alguém que alguém disse para ele: você não pode ser médico, você não vai conseguir, ou isto não é para você. Nós temos aí infinitas provas que isso não existe, isso não existe mais. Então, procurar o seu servir dentro dos seus dons. E isso pode mudar ao longo da vida também, não é, Rose? Sim. Porque esse trabalhar que talvez a gente se mudasse, né? Porque o trabalho, a gente já tem uma carga no nome. Trabalho, carreira, trabalho. Trabalho é trabalhoso, trabalho é penoso, trabalho é difícil. Não vejo a hora de chegar o fim do trabalho. Não vejo a hora de chegar a férias, a folga, o fim de semana, o dia que não se trabalha. E se a gente trocasse, né, por essa palavra que a Rose colocou tão bem, trouxe tantas vezes na fala dela, eu sirvo, servir. E as pessoas colocaram o trabalho como algo extremamente penoso e difícil, e o servir como menos. Quem serve é um serviçal. Não, gente, servir é o que nós viemos aqui para fazer. Cada um à sua maneira, de acordo com os seus dons, com as suas características. E quanto mais dentro da característica, menos se trabalha. O que não significa, né, Rose? Como a Rose falou, ficar andando de patins, ouvindo música. Quer dizer, tem gente que tem esse trabalho também, né, Rose? Tem esse trabalho, hoje tem esse trabalho. Tem esse trabalho também, são os esportistas. Existem infinitas, milhares de formas de trabalho, mas não dá para ficar no infantil. A gente cresce. Meu filho agora está fazendo um movimento de ir para a faculdade e às vezes eu vi que às vezes eles ficam esperando que a gente diga, né, faça tal coisa. E eu não disse, porque tem que ser uma escolha. E aí ele me perguntou, mãe, e se eu não gostar? Bom, aí você já será um adulto e você terá aí escolhas a fazer. Quer ver um trabalho muito ingrato, uma carreira que, por incrível que pareça, todos nós vivenciamos ela, a não ser, obviamente, quem perdeu a mãe muito cedo, a carreira de ser mãe. É uma carreira que não é remunerada, é uma carreira que não é reconhecida muitas vezes por aqueles que usufruem, mas quantas mães não trabalham até o último dia da vida? E elas servem com amor. Elas não estão esperando a retribuição dos filhos.
elas fazem esse servir. O exemplo de carreira é a nossa mãe, o nosso pai. Quantas vezes os nossos pais não têm coragem, não, dói o corpo inteiro, mas eles levantam, porque eles sabem que eles têm filho para alimentar, eles sabem que eles têm filho para cuidar. Quantas vezes eles acordam de madrugada porque a criança está com febre, mas pega um filho, vê se um filho faz isso pelos pais. Porque o servir, porque a carreira de ser filho também é uma carreira, aonde o papel ele se inverte no decorrer do tempo. Mas se eu consigo aceitar o meu servir, talvez eu não tenha que cuidar dos meus pais. Eu só preciso ter humildade de conseguir entender que o servir faz parte da minha essência, de quem eu sou. E eu estou aqui, seja para trazer riso, lágrima, mas eu estou para mudar o mundo. E todos nós somos seres individuais que temos missões individuais. E quando eu consigo entrar em contato com esse servir, eu consigo entrar em contato com a minha alma, que é a minha vontade, com o meu espírito, que é a minha evolução. Então, carreira, por que é tão pesado para todos nós, de uma certa forma, até uma determinada idade? Porque para poder exercer a minha carreira, eu preciso me transformar daquele ser egoísta, que é servido 24 horas por dia, para aquele ser que serve, que é o seu filho indo para a faculdade. Então, agora ele não vai mais ser servido pela mãe, ele passa a ser servido pelo mundo, mas vem uma cobrança em contrapartida. E o que acontece? A grande maioria das pessoas não sabe lidar com essa inversão de papéis, porque ela acredita que o chefe, o patrão, a pessoa que está lá para ensiná-la tem que tratar com o mesmo amor, carinho e afeto que ela foi tratada na casa dela. Então, ela não consegue evoluir. Aí ela vira e fala, mas eu não consigo me achar. Você acha que eu estou sendo infantil? Sim, tira a fralda. Você está sendo infantil. Ninguém é responsável por você além de você. E quando você passa, você começa a viver um processo terapêutico, quando você tem uma saúde mental, você começa a perceber aonde que você está colocando a cobrança do servir no outro, porque é você que está lá para servir. Isso é ser profissional. Profissional é saber o que precisa ser feito, a hora que precisa ser feita, e não esperar retribuição por isso. É para isso que você tem salário. Até porque um conceito que eu gosto muito é que liberdade é fazer o que precisa ser feito. Nem sempre é fazer o que se quer. Isso é ser livre. Eu sou livre da minha birra. Eu sou livre da minha criancice. Então, eu sei que eu preciso fazer algo, eu vou lá e faço. Então, a liberdade, ela não combina com a procrastinação, não é? Porque a liberdade, ela, para mim, são duas coisas que andam com a mãozinha assim. É como se fosse uma figurinha, tá tudo de mãozinha dada. A liberdade e a responsabilidade. Senão, Aí é que está a verdadeira liberdade, quando eu consigo perceber aquilo isso. que eu preciso fazer, do jeito que precisa ser feito, no momento que precisa ser feito. Por que a grande maioria de nós tem muito medo de ser autônomo? Porque todo mundo quer a segurança do pai. A gente olha para o nosso chefe, para o patrão, e ele é responsável. Se falir, ele é o fracassado. Eu não fracassei. Mas espera aí, se a empresa que eu estou trabalhando, ela fale, eu sou mais responsável do que o meu chefe. Ele me contratou para isso. Agora, quando eu sou o meu próprio chefe, eu vou pensar, eu tenho que acordar, eu tenho que cumprir, honrar com os compromissos. Mas quando eu estou trabalhando numa empresa é a mesma coisa, eu também preciso honrar com os meus compromissos. E eu preciso conquistar pessoas.
né? E a gente quer ser conquistado o tempo todo, a gente quer tapetinho vermelho, mas até aqueles que recebem o tapete vermelho, eles recebem o tapete vermelho pela maestria daquilo que eles fizeram. Muita gente fala assim, ah, eu quero aumento de salário, mas eu não quero aumento de trabalho. Mas espera aí, o que você tem feito? O que você tem feito para ganhar mais, além da sua vontade? Porque a vontade está linkada à criança. Mãe, estou com fome. E a mãe vai lá e se vira na polenta ou no arroz e feijão. Agora, o adulto, quando ele vai morar sozinho, quando ele vai trabalhar, quando ele assume uma carreira, ele é responsável até pela própria alimentação dele. Mas não, quando chega nessa fase, ele quer responsabilizar quem? O chefe. E aí a gente acaba por ter que trazer. Gente, nem tudo no mundo da terapia do autoconhecimento é agradável de se ouvir. Porque são conceitos. Conceitos que nos levam a melhorar. Porque essa é a ideia. De se melhorar para melhorar o que está em volta também. E aí, quando falamos de carreira, isso que a Rose trouxe, que às vezes a gente vê as pessoas dizendo, ah, se por acaso você não tem aí um emprego que ganha muito e não faz nada? Gente, olha as palavras, que palavras pesadas. Mas elas são pesadas, só que o significado delas é muito simples. A palavra medíocre, a palavra ordinário. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ser chamado por essas duas palavras. Mas o que significa medíocre ou ordinário? É o que está na média. O medíocre é mediano, está dentro de uma média. Dentro Então, do parâmetro, dentro do comum, ele tá recebendo aquilo que ele dá aquilo que ele recebe, muitas vezes ele recebe e nem dá. exatamente. Agora, gente, o extraordinário, ele é porque ele está acima da média. Então, como hoje, onde você está, seja lá onde você esteja, ou em que dia você esteja vendo aqui esse vídeo, você está dentro da média, você está fazendo só eu fui paga para colocar água no copo. Não importa se o copo está sujo, se a água está quente, não importa nada. Eu fui paga para pôr a água dentro do copo. Se o copo estiver sujo, eu coloco a água dentro do copo sujo. Isso é mediano para baixo até, né? Sim. Então, como a gente pode querer, isso aí a gente entra até um pouquinho nas ordens, né? Da constelação da sistêmica. Como eu posso querer dar 2 e receber 4? Isso é injusto. O universo, as leis, eles não aceitam isso. E aí você pode até perguntar, né, que às vezes as pessoas questionam isso, né, Rose? Ah, mas fulano tá lá recebendo sem fazer nada, encostado, não sei o quê. Gente, isso é o problema do fulano. Em algum momento a conta vai bater na porta. Sim. Certeza. É certeza. Então, gente, olhando para a carreira, e eu gostei que a Rose colocou a questão das mães, né? Essa foi a minha carreira por muitos anos. E hoje eu encontro mulheres que têm extrema dor por estarem vivenciando esta carreira de mãe e sendo diminuídas. Porque existe alguém aí no mundo que fala que isso não pode. Porque hoje em dia é cheio de não pode, não deve, não vai. Então, gente, é servir. A carreira é o servir. Se a sua alma, se o seu coração quer servir a sua casa,
a sua família, os seus filhos. Tá tudo bem, segue o seu caminho em paz. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. Chegou o momento, eu respirei, olhei em volta e pensei, eu estou satisfeita desta carreira. Eu fui acima da média nessa carreira. E agora eu posso olhar para outra direção. E agora Agora estou eu posso ir para o construindo extraordinário, né? Eu posso isso. ir para o extraordinário, porque se eu exerci uma boa função, se eu criei filhos, se eu criei funcionários que cresceram, que evoluíram, que vão contribuir, então agora eu já conheço o caminho mediano, eu posso ir para o extraordinário. E eu vou de corpo e alma, porque eu conheço o caminho. Eu conheço a carreira. Carreira igual a caminho. Eu conheço o caminho. Então, eu vou saber como desviar das pedras, eu vou saber como lidar com as pessoas, eu vou saber como me portar diante das situações e eu não estou preso mais naquele infantil. Eu saí do medíocre, eu entrei realmente. Geralmente você pega, a maioria das pessoas, elas querem altos cargos, mas elas não querem altas responsabilidades. E a mais alta responsabilidade é a responsabilidade com a vida. E um terapeuta, quando ele está olhando para você, ele está olhando para a sua vida, ele dedica aquela 1 hora onde ele fecha os ouvidos dele para tudo que acontece com ele. E naquela hora ele está 100% do seu lado. Naquela hora, você é o centro dele. Então, se você é o centro dele, ele vai ativar o hiperfoco para poder te direcionar no seu caminho. No seu caminho, naquilo que você está indicando para o seu terapeuta. Olha, eu hoje sou uma executiva aqui, mas eu quero fazer bolo. Eu gosto disso. E ele vai te dar força para você conseguir seguir nesse caminho. Ele vai te impulsionar percebendo que você perceba suas habilidades, suas capacidades, sua disposição, aonde tudo aquilo que de repente você está dando numa empresa onde você está se sentindo diminuído, pequeno, ele vai virar para você e falar assim: vem cá, pega todas essas habilidades. Como seria se você conseguisse aplicar tudo isso para você? Como seria você ser maior de idade e cuidar não só de você, mas de outras pessoas que vão vir através do seu servir? Um terapeuta vai ter esse olhar, mas muitas pessoas elas ficam insistindo numa carreira que não está levando ela a lugar nenhum, a não ser na depressão, na crise de ansiedade, de pânico, aonde ela tem insônia, ela sofre constantemente, ela está deprimindo, né? O que é deprimir, gente? Deprimir é entrar dentro da concha. Ai, faz silêncio, cala a boca, cala a boca. Não quero ouvir ninguém. Aí o chefe vira e fala assim: ah, manda um e-mail para tal pessoa. Ele olha assim e fala assim: não, não vou não, não quero mais. Não quer mais, mas aí o que ele lembra? Que ele tem que comer, ele tem que pagar conta. Aí o que acontece? Ele entra no mendigo, onde ele não está mais trabalhando, ele não está mais servindo. A única coisa que ele está servindo é a miséria da alma dele. É a única coisa. Deixou de ser trabalho, deixou de ser servir e virou esmola. Então, talvez você tenha que perguntar quanto tempo eu vou ficar esmolando. Porque talvez o meu caminho seja diferente. Simples assim. Sim. E como a Rose colocou o exemplo, e outro dia, em uma das nossas lives, uma convidada colocou exatamente essa questão de uma cliente. Ela era contadora, mudou-se de país e foi cuidar de casas. E se encontrou. E as pessoas a questionam: você não vai voltar a ser contadora?
como se cuidar de casas fosse menos. E ela respondeu tranquilamente: hoje eu me sinto feliz, porque eu fico extremamente feliz em limpar as coisas, arrumar as coisas, fazer a comida e ver aquela família feliz. Tá tudo bem. E tá tudo bem. É uma carreira de verdade. Ela encontrou a carreira, ela encontrou o verdadeiro servir. Porque o servir, ele tem que trazer a carreira, ela tem que trazer paz de espírito para você, gente. Carreira não é chave de cadeia. Todo mundo coloca a carreira como chave de cadeia. Não é. Exatamente. Carreira é liberdade. É liberdade. E eu tenho acompanhado adolescentes e jovens, e aí eles falam assim: ah, eu queria fazer tal coisa, tal faculdade, mas não dá dinheiro. Tá, gente, o dinheiro ele vem na proporção do seu servir. Ele é a E hoje em consequência, dia, né? Ele é a consequência. ele é a consequência. E uma carreira não tem nada a ver com esse negócio que a gente vê na internet do tal do viralizar. Carreira não viraliza, gente. A carreira ela vai assim. Você começa, você é um iniciante. Você está ali no seu cantinho como um iniciante, você está aprendendo, você é um estagiário, você não está sentado na janelinha. Essa é a realidade. E você vai crescendo, ó, um por um, dia por dia. Se você se propõe a estar acima da média, a não ser medíocre, talvez esses seus passos sejam um pouco mais largos, né? Um pouco mais rápidos. Mas você não está aqui, olha uma montanha e de repente você está lá em cima. Não, você tem que ir, ó. É assim que se faz uma carreira. Só que em tempos de. Não, acho que não pode falar essas coisas, né? Em tempo que você tem um macarrão que você coloca lá e tá pronto em 3 minutos, em tempo que você só faz assim na tela e pronto, já chegou. A vida, gente, não é assim. E isso tá causando uma loucura na cabeça das pessoas, não é, Rose? Sim. Tipo, eu estou nessa carreira há 3 anos e eu ainda não sou um estouro de sucesso. Eu acho que eu vou desistir disso, que isso não é para mim. Gente, que são 3 anos diante de uma carreira? Profissionais consolidados chegam e diz: eu tenho 30 anos nesta carreira, né? Quantas mil horas são precisas para você ter excelência em algo? Tem um estudo que diz que são necessárias 10.000 horas fazendo a mesma coisa para você Repetindo, ter excelência naquilo. Então faz né? a conta. Será que já é para desistir? E aí entra a sabedoria e entra o autoconhecimento de si. Porque tem uma diferença entre a birra por querer o imediatismo e uma diferença entre você estar dentro de uma situação que não é para você e te faz mal, te adoece. São coisas completamente diferentes que a gente Mas que precisa. sozinho você não consegue identificar, porque sozinho você vai olhar com base na sua própria limitação. Eu estou limitado. Se eu estou vivendo na escassez, vai cair uma pedra na minha cabeça. Pode, eu estou lá rezando, né? Ai, vem uma saída, cai uma pedra na minha cabeça, uma pedra de ouro, mas eu estou sem saída. Eu pego a pedra e jogo no rio, porque eu não vou conseguir perceber a oportunidade. E nós somos pessoas que vivemos com pessoas. Então, a gente precisa de outras pessoas para poder, muitas vezes, apontar um caminho que, quando a pessoa te aponta, você vira e fala: nossa, era óbvio, eu só precisava seguir em frente. Mas você sozinho está cego. Porque as nossas emoções, elas nos cegam. A mente mente, porque a sua mente diz assim: você não tem saída. As suas emoções te paralisam,
porque a minha mente disse que eu estava sem saída. Então, eu preciso de alguém para me conduzir nesse caminho. Essa é a grande diferença. Quando eu consigo reconhecer o servir do outro, eu também passo a ser reconhecido no meu próprio servir. Não dá para fazer nada sozinho. Uma pessoa que faz sucesso, um jogador de futebol, lembra a época que todo mundo queria ser jogador de futebol? Todo mundo queria ser jogador de futebol. Só que ninguém aguentava um terço do que um jogador de futebol aguenta. Todo mundo achava que eles ganhavam 1 milhão, mas quem aguenta jogar 8 horas por dia, fazer exercício, fisioterapia e por aí vai? Muitas vezes a gente quer o salário, mas a gente não quer os encargos que aquela responsabilidade traz. E quando tem uma pessoa acima de você, aquela pessoa, por incrível que pareça, ela tem que pensar em você, ela tem que pensar nela, ela tem que pensar em todas as pessoas que estão em torno dela, e se ela cometer um erro como isso, vai reverberar em tudo isso. Mas muita gente olha e fala assim: ah, mas ele está ganhando muito dinheiro fazendo nada. O que é nada para você? Ou o que é tudo para você? Agora eu quero propor um exercício para vocês, antes de acabar a nossa live. Depois a gente, se você quiser, a gente pode bater papinho. Mas eu quero fazer um BMT, onde eu desenvolvi justamente para trazer esse desenvolvimento profissional, aonde obviamente que nós vamos olhar emoções muito superficiais, lembrando que cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. A intenção aqui não é criar fórmula mágica, porque hoje todo mundo quer uma fórmula mágica. Desconfie quando você tem uma fórmula mágica, você é um ser único. Se olhe com essa unicidade. Não tente ser igual ao outro, isso é necessidade de pertencimento. Então não pega, às vezes, branco fica muito bem em mim, mas em você vai pôr branco, você vai ficar pálido. Às vezes, preto fica muito bem em mim, mas você vai pôr preto, você vai desaparecer e por aí vai. Porque todos nós somos únicos e terapia ela é feita sob medida. Terapia não é caldo quinor, que você vai lá, pega todos os ingredientes, coloca no caldinho, joga, sei cozinhar. Não é assim que funciona, tá bom? Mas essa daqui eu preparei para ajudar você a abrir a sua mente, para você começar a captar, de repente, aí no seu caminho, aquilo que é melhor para você. De repente, levantar dentro de você algo que precisa ser acordado, que é esse responsável, aonde eu consigo olhar e falar assim: ah, esse caminho é melhor para mim, esse caminho ele não vai me assustar tanto. E, como a Giovana aqui disse, a responsabilidade assusta, então é melhor defender a miséria. Não, a miséria assusta. A responsabilidade, por incrível que pareça, Giovana, a responsabilidade ela nos direciona. É a miséria que nos assusta. Porque todo mundo tem medo de passar fome, passar frio, não ter dinheiro. E ter responsabilidade é garantia de que isso vai acontecer. Mas se eu estou preso na miséria, eu não consigo sair disso. Se eu não consigo ver a responsabilidade como algo positivo, eu ainda estou precisando que a minha mãe troque a minha fralda. Essa é a verdade, não importa quantos anos eu tenho, tá? Pode ter 55 e falar assim: ai, mãe, hoje não quero, pode vir aqui trocar minha fralda porque meu infantil mandou bala. E tá tudo bem também. Conseguir reconhecer quando o nosso medo está diante da gente e conseguir abraçar, aceitar as nossas emoções é o melhor caminho. Não é negar, não é esse positivismo tóxico. Ai, eu sou feliz, e por dentro você está desmoronando. Isso não é felicidade, gente. Isso daí é cocaína. Você está viciado. Tem gente que não consegue. Você vira para a pessoa e fala: bom dia, como você está? Você vê que a pessoa está detonada. Eu estou ótimo. Não está. Então, eu consegui abraçar as minhas emoções e dizer: olha, se vocês olharem bem para mim agora, vocês vão ver, eu estou com cara de sono, tá tudo bem, eu estou com sono, mas eu estou feliz, eu escolhi estar aqui.
Então, eu aceito, acolho a minha emoção e eu transformo, quando eu lembro o meu corpo e a minha mente, que essa foi uma escolha que eu fiz. Da mesma forma que eu estou aqui falando, eu poderia estar assistindo televisão. Se eu tivesse assistindo televisão, eu ia virar e falar assim: então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã, porque a hora que eu for deitar, o sono vem. Só que quando eu chego lá, meu sono foi embora. Por quê? Porque eu não acolhi a emoção que eu estava sentindo, né? E o que eu quero que vocês percebam, o desenvolvimento profissional, ele está muito linkado à sua própria personalidade. O desenvolvimento de carreira profissional, quando eu consigo perceber as minhas habilidades e capacidades, eu estou pronta para seguir por um caminho. Mas se eu não consigo, eu estou esperando que o outro me diga o que eu devo fazer, eu estou paralisado no medo. No medo do quê? Da miséria. Eu não quero passar necessidade, mas quando eu estou paralisado na miséria, eu estou atraindo mais miséria. Eu conheço gente que ganha 50 mil por mês e está todo endividado. Por quê? Porque eu estou preso na miséria, eu não estou preso na abundância. Eu posso ganhar 1 milhão. Quantas pessoas ganham na loteria e um ano depois não tem mais nada? Estão devendo mais do que 1 milhão. Porque a miséria, gente, devia ter um sabonete que a gente pudesse usar, onde a gente esfregasse a pele e dissesse assim: sai, 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 sai. Precisava disso, porque todo mundo tem na nossa história aí alguém que passou necessidade. Então, tem que se desempregnar da miséria e começar. O que é ser o pensamento positivo? Conseguir enxergar habilidades e capacidades que talvez, nesse momento, eu não consigo. Então, se eu consigo entender, eu me sinto miserável. Tem dia que a gente se sente, está tudo bem. Isso é uma coisa de 5 minutos. Mas se eu tento pegar e virar e falar, não, eu sou fodão, eu estou mentindo para mim, e aquilo vai impregnando, passa a ser eu. Ao invés de ser aquela pessoa maravilhosa que eu vim ser, extraordinária, eu sou, desculpa, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas eu sou um miserável. Tá bom? Isso. E olhar para essas emoções não é, Rose, é o que nos dá a liberdade para ver oportunidade onde antes era só desafio, onde antes era sem escolha, onde antes você dizia assim, eu vou ficar aqui mesmo, porque isso não tem jeito, a vida é assim mesmo, a gente está aqui para sofrer e blá, 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 blá. Só que não, né? Então, Agora você pareceu algumas senhorinhas que elas falavam assim, a gente está aqui, é assim mesmo, a gente veio para sofrer. Como assim, minha senhora? A senhora tem 85 anos, a senhora veio me dizer, com 18 anos, que eu vim para sofrer? Tá de brincadeira. então, a questão é que hoje em dia a gente está vendo algumas pessoas com 20 e poucos, 30 e poucos anos já entregando os pontos. Isso aqui não tem jeito, eu vou ficar aqui porque é assim mesmo. Gente, não chegou nem na metade da vida. Pelo amor de Deus. Vamos então olhar para isso, fazer o BMT com a Rose. Eu vou desativar os comentários para vocês acompanharem a Rose e depois eu abro novamente se vocês quiserem colocar alguma situação aqui. Façam esse exercício que vocês não vão se arrepender. Isso. Então, ó, nós vamos começar. Tá vendo esse pontinho da mão aqui? Esse é o pontinho, o nosso famoso pontinho do soltar. Não é para bater forte, tá, gente? Pode bater bem fraquinho, pode bater assim, pode bater do jeito que você quiser, só não pode ser forte, tá? Tem que ser bem fraquinho. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês fechem os olhos. Por quê? Vão vir imagens na cabeça de vocês, mas e pode ser também que a mente de vocês esvazie completamente. Então, apenas se você puder verbalizar aquilo que eu estou dizendo, é muito legal. Por quê? Porque você vai mandar uma mensagem nova aí para o seu cérebro e automaticamente para o seu corpo. Por quê? Nós armazenamos emoções, sentimentos e sensações no nosso corpo, nos nossos órgãos. Então, onde estiver preso esses sentimentos, emoções e sensações,
Obviamente que na hora que você fizer isso aqui, porque a gente bater nos pontos do meridiano, ele vai começar a liberar. Fechar os olhos nesse momento é muito importante para que você mantenha o foco em você. Só você agora nesse momento, tá tudo certo. Então vamos lá, batendo nesse pontinho. Eu falo, vou falar devagar, vocês vão repetir. Então, respira primeiro profundamente, batendo no pontinho. Puxa a respiração, estufando esse peito. Puxa, segura, solta. Puxa, segura, solta. Mais uma vez, puxa, segura, solta. E agora sim, repetindo comigo. Mesmo que o trabalho venha representando para mim o medo, a raiva, a falta de escolhas, a frustração, a insegurança, a desmotivação. Eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Eu venho sentindo muita frustração em relação ao meu trabalho, em relação à minha carreira. E isso me deixa profundamente desconfortável. Essa insegurança faz com que eu duvide das minhas habilidades e das minhas capacidades, fazendo com que eu me sinta muitas vezes pobre e miserável por defender esse trabalho, por depender deste trabalho, dessas pessoas, dessa empresa. É essa ansiedade que eu sinto constantemente. Ela tira o meu sono, rouba a minha harmonia. E cada dia mais eu me sinto invisível, aprisionada nesse estado de sobrevivência. E muitas são as vezes que isso é demais para mim. E eu acabo ficando frequentemente desmotivada e acho muito difícil colocar paixão naquilo que eu faço. Eu acabo com raiva do dinheiro, raiva das pessoas que me colocam nesse papel de vítima, e isso é inaceitável para mim. Eu ainda venho sentindo a raiva por algumas injustiças que eu enfrentei. E parece que eu estou presa nesse ciclo eterno onde tudo se repete. Muitas vezes, a minha confiança oscila. E eu sinto como se nada fosse mudar. Eu não sei mais o que fazer. E eu poderia, nesse momento,
Me permitir sentir tudo o que eu sinto a respeito do meu trabalho, a respeito da minha carreira. E ainda assim, escolher soltar, deixar isso ir. Agora, por favor. Quando? Pode abrir os olhos. Agora vamos continuar. Você está meio zonzo, eu sei que você ficou meio zonzo. Agora nós vamos continuar. Aqui, ó. Essa sensação de cansaço que está sempre presente, que me impede de avançar, ainda que eu sinta todos esses sentimentos, emoções e sensações. Eu estou aberta agora para encontrar novos caminhos, acessar novas sinapses e entrar no desconhecido. Eu aceito e respeito. Recebo com amor tudo que tem me acontecido. Mas eu escolho me abrir agora. As mensagens que o universo vem enviando para mim. Me aceito e me apoio. Profundo e completamente. Por isso, eu me abro agora a esse novo estado. Liberto toda essa frustração e foco naquilo que eu posso controlar. Eu foco naquilo que eu posso mudar. Eu acredito e acesso cada dia mais as minhas habilidades e potenciais. Quanto mais eu encontro formas saudáveis de lidar com essa ansiedade, com a frustração, mais eu consigo garantir boas noites de sono. Eu me permito tocar um futuro diferente agora, onde eu vejo o trabalho como a missão que ele é, como a minha forma de contribuição à vida. E tudo se torna suave e sereno para mim. Eu encontro e redescubro agora o entusiasmo no trabalho. Eu libero e dissolvo agora essa raiva que eu sinto. Me abro a descobrir a minha verdadeira vontade. Eu abro espaço para a paz. Eu abro espaço para a harmonia, onde eu estou pronta para receber as novas oportunidades. E cada dia mais eu encontro as novas possibilidades. Cada dia mais eu me sinto descansada e pronta para encontrar soluções criativas, onde eu possa me desenvolver. E ainda que hajam esforços
Eu estou pronta para me comprometer. Eu me comprometo agora com a minha carreira, com o meu propósito, com a minha missão. Eu estou cada vez mais aberta e receptiva a todas as possibilidades e oportunidades. Todas são incríveis. E a vida faz questão de trazê-las para mim. Porque eu mereço o melhor. E eu aceito esse melhor agora. Porque eu tenho coragem para fazer escolhas. Eu aceito confrontar os desafios. Eu tenho paz para me manter tranquila. Alegria para viver com entusiasmo. Segurança que me torna autoconfiante. E sim, eu tenho relacionamentos verdadeiros. Aqueles que me tratam com igualdade, me recebem com amor. Onde eu encontro a paz comigo, com a vida e com tudo ao meu redor. Eu sou tão abençoada. Eu sou tão amada. E eu sou tão feliz. Porque tudo na minha vida vem com muita facilidade. Vem com muitas alegrias. E vem com muitas glórias. Agora sim, ó. Então, vida sua linda, me surpreenda. Respira. Esse é de longe o exercício favorito dos meus clientes. Já aproveitando para deixar aqui registrado nessa live a gratidão pelo nosso professor, criador dessa técnica, que uniu muitas técnicas e criou essa técnica fantástica chamada BMT. Professor Neemias Tavares. Gente, essa técnica é fantástica. Você que está aqui, repita esse exercício. Você pode repetir. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Eu vou reativar os comentários. Você que está aqui e quiser deixar aqui o que você sentiu durante o exercício, quiser fazer uma pergunta para a nossa convidada Rose, está aberto aqui os comentários, pode deixar aqui. Rose, muito obrigada por esse exercício. Já fiz muitos BMTs com a Rose e são sempre fantásticos, ok? Lembrando que essa live vai ficar gravada, então repitam esse exercício. E repitam até que você vai ver na sua vida acontecendo o que você está dizendo nesse BMT. E por que eu fiz esse BMT? Porque às vezes as pessoas acham que terapeutas vivem em um mar de rosas. Não tem emoções, sentimentos, crenças. Gente, somos seres humanos que acolhemos seres humanos. É natural, Isabel, bocejar. Maravilhoso. Eu fiquei aqui segurando para não ficar bocejando no vídeo, mas é super natural, fica tranquila. É natural,
você Sonolenta. já a pele ficar quente, o corpo Ó, eu tô formigar, vermelha, ó. porque esse exercício você libera pelos pontos meridianos. A nossa mente, gente, ela tem o poder de ressignificação, de reprogramar-se. Então você começa a liberar do seu corpo tudo aquilo que está preso dentro de você, tá bom? E muito obrigada. Eu não sei se a nossa live vai acabar. No meu, quando eu fiz a última, acabava em 1 hora. Não? Ah, então tá bom. Podemos continuar aqui. Adorei também. Foi muito bom fazer esse exercício. Eu adoro BMT. Eu adoro ressignificação e transformação. Mas quanto mais você repete, mais você vai percebendo que vão abrindo caminhos, novas sinapses na sua mente, onde você começa a se transformar, olhar para o seu trabalho de uma forma diferente, onde você vai encontrar saídas alternativas. Muito bom. Sim. E essa é uma técnica que a Rose usou, o BMT, que nos permite verbalizar. Essa é uma parte muito importante, gente, do processo de saúde. Porque aí nós verbalizamos palavras e sentimentos que nós não dizemos no nosso dia a dia. Então foi por isso que eu fiz o BMT e vou refazer e sempre faço. Porque apesar de trabalhar com isso, de estudar as emoções a fundo, na vida real, às vezes a gente não fala, não verbaliza aquilo. E muitas vezes a gente nem localizou que isso está dentro da gente. Então, nós, enquanto seres humanos, nós somos uma caixinha de surpresas. E eu amo essa lei da física e eu falo ela sempre que eu posso. Nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma em algo. A ciência, gente, estamos em 2025. A ciência já provou que nós podemos construir sinapses, que nós podemos mudar os caminhos dentro do nosso cérebro. Então, é possível olhar para as situações e para as emoções com um novo olhar e ressignificar, reaprender. E falar as emoções, dar voz aos sentimentos, é um dos primeiros passos. Porque aí você aprende a reconhecer aquilo. Porque muitas Sim. vezes a gente nem se dá conta que sentia aquilo. E quando vem a terapeuta, eu já fiz BMTs com a Rose, pesadíssimos. E aí, quando ela falava a frase, a gente pensava assim, ai, por que ela tá falando isso? Eu não vou falar isso. E aí, quando você fala, você sente as luzinhas e fala: Meu Deus do céu, isso é real, eu sinto isso. Eu tô com medo, eu tô com medo de ir para o trabalho, eu tô com medo de ir para a carreira e isso crescer e me exigir mais. Então, eu fico aqui, eu me apequeno para não aumentar o nível da responsabilidade. Olha só. Ai, gente. O que eu vou fazer com essa nova responsabilidade? Porque quando eu falo de carreira, lá no nosso inconsciente, o que tá gravado lá? Carreira significa algo grande, significa que a minha responsabilidade aumenta. Então, automaticamente, quando a gente usa a palavra carreira, a gente vira caracol. A gente vira caracol, a gente tenta se esconder de alguma forma. Mas só que tem uma coisa, nós, até quando não queremos ter uma carreira, estamos carreirando, porque nós estamos seguindo um caminho. Nós Vivo, né, estamos servindo Rose? a algo, seja para o bem ou para o mal. O que eu vou servir? Tá vivo. Enquanto estamos vivos, estamos fazendo algo. Gente, se tem alguém aqui ouvindo isso nesse momento, eu vou te fazer uma pergunta. Você diz que se sente desanimado, porque desanimado significa sem alma. Olhar o significado do que a gente diz
é muito importante. Então, gente, olha que pesado estar sem alma. E você também, quando você vê uma pessoa falando, você sente, porque todos nós seres humanos, nós já nascemos com equipamento de leitura do outro. Às vezes a gente finge que não tá vendo, porque a gente não quer. Mas quando você vê uma pessoa trabalhando animada, falando animada, de verdade, você sabe. Então, gente, procure alma nas pessoas e veja como está a sua. Porque quando é a alma que está servindo, satisfeita, inevitavelmente essa carreira vai ser boa para você e para todos os envolvidos. E essa é uma lei também, gente. Sim. Nós gostamos de leis, né, Rose? Adoro leis. Quanto mais leis, melhor. E as leis do universo, elas são bem mais certeiras e sábias do que aquelas da Constituição, né, Rose? Você que Ó, não vamos entrar nisso daí, porque a gente tem uma Constituição linda, uma pena que ela foi prostituída da mesma forma que a maioria das nossas falas. As nossas falas foram prostituídas, nós pegamos a nossa Constituição e prostituímos elas também. Mas a gente tem que sair desse lugar da prostituição, onde a gente está sempre se prostituindo, onde a gente acha que o tempo todo a gente está vendendo o nosso corpo, a nossa ideia. Não, gente, nós estamos aqui para servir. Consegue entender isso? Sai da prostituição, daquilo que você faz. Vê mérito, vê valor naquilo que você faz. Eu, particularmente, não aumento o valor da minha sessão há 3 anos. E eu mesma pergunto para mim assim, Rose, por que você não aumenta? Você poderia cobrar muito mais. Eu viro e falo, não, eu não quero prostituir, eu quero servir. Quero servir. Tem uma diferença aí. Sim, muito grande. E servir com a alma, né, Rose? Bom, se a gente for entrar em alguns outros assuntos, a gente precisa ir de mais umas 5, 6 horas de aula, alguns dias. E agora eu preciso dormir. Gente, foi muito bom estar com Gente, lá vocês. na Rose já é sábado, gente. Bom sábado, tá, Rose? Obrigada. Meia. Sábado com neve, graças a Deus, né? Ai, gente, Adoro. ai, que delícia. Olha a neve para mim aí quando amanhecer. Sim. Rose, muito obrigada. Obrigada Gratidão também, Acho. por você ter Muito bom. estado aqui. Sei que é tarde aí para você, mas você fez esse trabalho, esse exercício, essa live com a sua alma e a gente pode ver claramente pelo seu rosto e pela qualidade do exercício que você nos presenteou. Agradeço Eu infinitamente. também agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão aqui, porque quando vocês estão aqui, vocês estão me ajudando a criar ferramentas para servir e me tornar uma pessoa melhor, porque esse é o propósito na vida, que a gente cresça, evolua, a ponto de abraçar o outro. E quando você consegue fazer isso, você tem uma carreira. Se você conseguir abraçar o outro e falar, eu estou te dando isso com todo o meu amor, você tem uma carreira. Boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite, Rose. Excelente final de semana. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Refaçam esse exercício e envie para mais pessoas para que o nosso servir aqui chegue a muitos. Grande abraço, Rose. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Tchau.